Oi, leitores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Raíssa e hoje eu vou contar pra vocês quais foram todas as minhas leituras do mês de junho. Antes da gente começar, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Se você já for inscrito, pega esse vídeo, compartilha com algum amigo seu que também gosta de literatura, que curta livros também, para que o canal continue crescendo sempre. Não esquece de me seguir lá no Instagram para receber outros tipos de conteúdo literário e para ficar de olho nas minhas leituras em andamento. Se você quiser me dar uma forcinha a mais, você pode fazer as suas compras da Amazon através do meu link de associada que está aqui na descrição desse vídeo. Com esse link eu ganho uma pequena comissão pela sua compra e você não paga nada mais por isso, nem um centavo a mais na sua compra. É uma forma de você me ajudar a patrocinar o meu trabalho aqui na internet. O mês de junho foi um mês intenso, eu li bastante coisa, foram 9 livros e 3 mangás, eu também vou falar deles no finalzinho de forma bem breve. E eu achei um mês bem positivo de leituras, teve até um livro favoritado que vocês vão descobrir já já qual foi. Eu comecei o mês com um livro de não ficção, porque fazia muito tempo que eu não lia nada do gênero, e também fazia muito tempo que eu não lia algo sobre serial killers. Então eu comecei o mês com Lady Killers, da Tori Telfer. Nesse livro aqui a gente vai acompanhar a história de 14 mulheres assassinas em série espalhadas pelo mundo todo até mais ou menos o ano de 1500. Aqui os capítulos de cada mulher são divididos em vários tópicos super interessantes, então a gente vai conhecer como era a vida delas antes e depois de elas se tornarem assassinas em série. A gente vai descobrir como que a sociedade reagiu a esses crimes, né? Tiveram muitas que usaram veneno, né? Era muito comum na época o uso do arsênico, né, para matarem as vítimas, mas outros tiveram métodos mais cruéis e menos sutis, digamos assim. Então esse livro é bem interessante para quem gosta do assunto, e aqui a gente tem uma discussão também de como que a sociedade vai tratar as assassinas em série. Qual é essa diferença de tratamento entre homens e mulheres assassinos? Como que a sociedade da época lidava com isso, porque era muito difícil para eles acreditarem que uma mulher era capaz de fazer tais brutalidades. Eles achavam que uma mulher deveria ser doce e que se ela causasse esse tipo de crime, esse tipo de morte, ela estava louca, ela estava com um problema psiquiátrico. E a gente vai ver que não é bem assim, que tudo tem uma história por trás, tem fatores econômicos, sociais, culturais que acabaram fazendo com que culminasse, né, esse desejo delas de morte, né? Seja por vingança, seja por qualquer que seja, na verdade, a motivação. Então esse livro é muito legal, vai trazer muitas reflexões sobre o feminino nesse mundo aí dos assassinatos em série. Então eu gostei bastante da experiência. Essa edição aqui da Dark Side tá, ó, maravilhosa, tá muito bonita, muito impecável, cheia de ilustração. No final do livro também a gente vai ter listas de filmes, de outros livros e todas as referências que usaram para fazer esse livro aqui. Essa edição brasileira tá muito bonita. Eu tirei uma estrela desse livro porque, como são 14 essas cenas em série e a estrutura dos capítulos é basicamente a mesma, uma hora acaba se tornando cansativo e eu acabei não revezando esse livro com outros e eu acho que foi esse o meu erro. Se você for ler esse livro, eu sugiro que você reveze, leia sobre uma ou duas mulheres por dia no máximo, porque se você ler tudo muito seguido, igual eu fiz, as histórias vão começar a se embaralhar na sua cabeça, sabe? Então eu acho que esse foi o meu erro, assim, porque o livro, ele é um livro denso, ele não é um livro tão fácil de ler. Se você for mais sensível, tenha cuidado. Mas, no geral, a experiência foi muito legal, eu gostei muito e recomendo esse livro, que no final eu dei 4 estrelas. Depois de Lady Killers, eu li O Timbre, do Neil Shusterman, que é o final da trilogia de O Ceifador, o último livro. E, nossa, é até difícil falar sobre esse livro, porque vocês sabem o quanto eu gostei de O Ceifador. Eu favoritei, eu dei 5 estrelas, eu panfletei esse livro à torta e à direita aqui no canal e também lá no Instagram, mas essa trilogia foi decaindo com o passar dos livros e isso é muito triste, foi muito frustrante, foi, sério, decepcionante. Eu li com um amigo meu e ele também concorda comigo que o autor parece que não conseguiu desenvolver o que ele tinha criado no primeiro livro, ele não conseguiu manter o ritmo de escrita. Esse terceiro livro, ele é bem denso, ele é muito mais lento do que os outros, então você não tá acostumado, eu não tava esperando que o livro fosse assim. E o que mais me deixou chateada foi que ele conseguiu pegar protagonistas que eram muito importantes lá desde o primeiro livro
e ele transformou esses protagonistas em coadjuvantes. Teve um protagonista aqui que eu fiquei tão frustrada porque ele não fez diferença alguma no enredo, sabe? Então foi muito triste porque eu gostava muito desse personagem e eu achei que ele ficou extremamente apagado nesse enredo. Aqui os capítulos tem muita descrição, tinha páginas e páginas de descrição desnecessária, também uns trechos que ele acabava colocando entre capítulos que não teve o mesmo impacto de se colocar os diários dos ceifadores, por exemplo, como ele colocou no primeiro livro. Então foi bem decepcionante, assim. Eu acabei dando 3 estrelas para esse livro. O que salvou, entre aspas, foi que a escrita dele é boa de ler, apesar desses momentos bem maçantes. Ele conseguiu, em algumas partes, colocar pontos de ação, algumas reviravoltas. Então você até que conseguia, sabe? Dar continuidade à história, mas, assim, o ritmo não tem nada a ver com o do primeiro livro. Eu gostei também de alguns personagens secundários que apareceram nesse terceiro livro. Teve um que ganhou meu coração, assim, eu tava torcendo muito por ele, mas na maioria, assim, do livro foi muito decepcionante por isso, por ele não ter conseguido segurar o enredo do primeiro livro, por ele não ter conseguido dar pros protagonistas o que eles mereciam no enredo, o espaço que eles ganharam é como se ele tivesse perdido. Foi bem frustrante pra mim, sabe? Eu ainda recomendo muito o Ceifador, mas eu já aviso pra vocês não irem com muita expectativa pro livro 2 e pro livro 3, porque realmente a qualidade vai decaindo muito, muito, muito mesmo. Depois de O Timbre, eu comecei Bem-vindo à Casa dos Espíritos, do Christopher Bullman. Eu também li com um amigo meu esse livro aqui. Eu não conhecia, eu ganhei de presente, eu fui completamente às cegas, porque vocês sabem que eu não leio sinopse, eu fui na cara e na coragem. E esse livro aqui, gente, foi uma montanha-russa, assim, ele acabou virando um dos piores livros que eu li esse ano, na verdade. Eu dei 2 estrelas e meia pra ele e vou explicar por quê. A Casa dos Espíritos, ela é realmente uma casa de um bruxo, um feiticeiro, como você queira chamar, e ele fala com espíritos através de fitas cassete dessas pessoas que já morreram. Então ele tem que ter, digamos assim, uma gravação dessa pessoa que faleceu, e aí ele reproduz essa fita e através dela ele consegue se comunicar com os mortos. Essa parte do sistema de magia desse livro eu gostei bastante. Essa parte das fitas cassete eu achei bem criativas. Fita cassete não, né? Fita cassete é aquela pequenininha, né? Não, é VHS mesmo, tá? Olha eu confundindo as fitas aqui. Não, é VHS, tá? A fita grande, não a pequenininha, a cassete de áudio, né? Releve, gente, releve. Então essa parte do sistema de magia eu gostei. Tem uma banheira na casa, que é como se fosse um portal para outros banheiros do mundo. Uns feitiços que eles fazem aqui, uns rituais que eu achei criativos, sabe? E aqui a gente vai ter esse protagonista que ele tá sendo caçado / ameaçado por alguém ou alguma coisa, ele tá em perigo, basicamente, e ele tem que descobrir quem é e enfrentar essa pessoa ou essa coisa. E essa parte de tensão eu achei legal, porque tiveram partes sim que me deixaram assustada, que me deram um pouquinho de medo, e essa figura que tá caçando ele é muito legal, né? Quando eu descobri quem era, né? Quando revelou no livro eu achei interessante. Mas foi só isso mesmo. No mais, a escrita é muito inconstante, ou tem páginas de diálogo sem nenhuma narrativa, nenhuma descrição, e fica tudo meio vago, porque o personagem tá ali conversando e não fala nada sobre tom de voz, sobre gestos que ele pode estar fazendo enquanto ele tá falando. Então fica uma coisa muito vaga, e tem outros capítulos que são pura descrição, com parágrafos longos, sem nenhum diálogo. Então o livro é muito inconstante. Eu achei que o livro tinha uma premissa legal, mas o autor não conseguiu. Ele não conseguiu desenvolver essa narrativa, sabe? Tinha momentos que ele tentava fazer um fluxo de consciência e ficava muito confuso, ficava vago, chato, sabe? Não me aproximava dos personagens. Os personagens dele são um pouco bidimensionais, você não consegue se apegar direito. Então foi um livro bem maçante, eu demorei pra ler, ó. Ele não é tão fino assim. Foi custoso, eu até pensei em abandonar, só que eu já tinha lido mais de 150 páginas, eu fui persistente. Mas foi um livro muito difícil, eu achei realmente que tinha uma premissa legal, mas não foi bem executado, então, assim, não recomendo, gente. A edição é belíssima, né, um livro da Dark Side, mas o livro não me agradou muito, não. Eu achei que não cumpriu o propósito, sabe? Prometeu muito e não entregou nada. Então, não leiam, não. A Casa dos Espíritos estava quase me deixando numa ressaca literária. Eu tive que parar ele, faltando umas 100 e poucas páginas, e pegar outro livro pra ler, porque eu tava sem vontade de ler nada, entendeu? E aí eu pensei, o que eu vou ler pra não ficar com ressaca literária? E aí é claro que eu escolhi ler um livro da Colleen Hoover, porque ela tem uma escrita gostosa, eu já tinha lido outros livros dela, então eu
achei que seria pertinente ler um livro dela nesse momento, e eu li Novembro 9. Nesse livro, os protagonistas, Que eu não lembro o nome. se encontram no dia 9 de novembro, um dia antes da nossa mocinha viajar para o outro lado do país, se mudar para o outro lado do país, na verdade, para seguir o sonho dela. Eles acabam se envolvendo, né? Eles acabam criando uma conexão, só que ela não quer colocar em risco a concentração dela, o foco dela no sonho da vida dela, por um relacionamento à distância que talvez não vá dar certo. Então, eles combinam de não manter contato durante esse tempo e se reencontrarem dali um ano, no próximo 9 de novembro, no mesmo restaurante que eles se conheceram e no mesmo horário. Então, eles acabam fazendo isso por vários anos. Então, eles ficam um ano sem ter contato nenhum, e nos próximos 9 de novembro eles vão se encontrando. Essa premissa eu achei bem legal, bem diferente. E a Colleen Hoover tem uma escrita super envolvente, né? Quem já leu conhece. Eu li esse livro em algumas horas. Eu peguei pra ler no final de tarde e consegui terminar antes de dormir. Se não me engano, eu li num feriado, alguma coisa assim. E foi muito bom, porque realmente me tirou daquele peso que a Casa dos Espíritos estava colocando em mim, porque tava um livro que não tava indo pra frente, e o livro da Colleen Hoover foi super fluido. Esse livro, até uns 60%, ele tava show de bola. Ele tava me agradando bastante, eu tava me envolvendo com os personagens, só que aí depois eu acho que a história deu uma descarrilhada. A Colleen Hoover tem um problema, que ela sempre quer enfiar um drama no meio dos livros dela, nunca pode ser uma coisa mais fácil. Ela sempre tem que enfiar alguma coisa pra dar uma reviravolta, mesmo que não faça sentido, e nesse livro eu achei que não fez. Eu achei que algumas atitudes do protagonista, tanto naquele momento quanto em anos anteriores, que ela acaba revelando, não fizeram sentido. Eu achei uma coisa meio despropositada, sabe? Ela tentou juntar os pontos e costurar umas partes que eu acho que foi muito forçado, entende? Então, o final, eu achei muito, muito forçado. Eu até conversei com outras amigas que já tinham lido o livro. Essa parte não me agradou, sabe? Esse dramalhão, ele fica junto, não fica junto e... Ai, meu Deus, às vezes eu só queria dar um estabefe naqueles personagens pra ver se eles deixavam de ser besta. Né? Nossa, juro que tem personagens da Colleen Hoover que era só fazer uma terapia, sabe? Eu acho que um mês aí de terapia já ajudava. E teve uma cena que me preocupou bastante nesse livro, que eu vi como assédio, tá? Se você quer saber qual cena que é específica, me chama no Instagram pra gente conversar sobre, tá? Conversei com essas minhas amigas, elas também viram isso. É uma cena que era só a autora ter escrito um pouquinho diferente, que não ia ter essa conotação, mas eu achei que ela errou nesse ponto. É uma cena bem específica, assim, não é o livro inteiro. É uma partezinha ali mais pro final do livro. Então fica aí o aviso pra vocês prestarem atenção nisso, tá? Pra não passar batido. Eu acho que ela podia ter escrito de outra forma, mas fazer o quê? Eu acabei dando 3 estrelas pra esse livro, principalmente pelo entretenimento, porque foi um livro que me tirou da ressaca. Mas eu não achei um livro incrível, não seria o primeiro que eu recomendaria da autora, por exemplo. Eu acho que tem outras obras que eu já li que são muito mais relevantes e muito melhores do que essa. Então não foi tudo isso, mas foi um livro que pelo menos conseguiu me tirar da ressaca literária. Depois de Novembro 9, eu comecei Império de Tempestades, da Sarah J. Maas, o livro 5 da saga de Trono de Vidro. E, gente, eu apresento a vocês o meu livro favorito do mês, porque essa continuação aqui foi maravilhosa. Gente, isso aqui é uma obra de arte, entendeu? Não tem uma cena despropositada aqui nesse livro. Não tem. Todos os diálogos são bons, a parte política é muito bem construída, as cenas de ação são bem construídas, o desenvolvimento de personagem é bem construído. Este livro aqui, gente, ele é maravilhoso. Eu amei de paixão esse livro. Eu tava com muito medo dele não atingir as minhas expectativas, porque eu tinha gostado muito de Rainha das Sombras, que foi o livro anterior, e Herdeira do Fogo, que foi o anterior do anterior. Eu tava com muito medo de decair, sabe, de a qualidade despencada, eu odiar o que ia acontecer. Mas esse livro aqui eu gostei muito, muito mesmo, de verdade. Foi uma senhora de uma continuação. Eu tô morrendo de curiosidade pra saber como que isso aqui como que essa saga vai terminar. Porque o final deste livro, meus amigos, foi de me deixar assim, sem estruturas. Eu tô com vontade de ir lá na casa da Sarah J. Maas, bater na porta e mandar ela pagar minha terapia, porque, olha, pelo amor de Deus, esse livro aqui foi perfeito, 5 estrelas e favoritado. Por favor, se você ainda não leu o Trono de Vidro, pausa esse vídeo, vai comprar o primeiro livro, ok? Depois volta aqui pra terminar. Tá? Pra me dar engajamento. Mas sério, leiam Trono de Vidro porque é muito bom. Depois de Império de Tempestades, eu fiquei com receio de entrar em outra ressaca literária, né? Fiquei com medo depois do que já tinha acontecido no começo do mês. E aí eu decidi ler um livro leve.
e comecei Procure-se um Namorado, do Alexis Hall. Nesse livro aqui, o nosso protagonista, o Luke, ele trabalha numa entidade, numa ONG, né, numa entidade beneficente aí, que atrai fundos para salvar os escaravelhos que estão em extinção. Sim, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. E ele é filho de um cara bem famoso, um cantor. Então, volta e meia tem paparazzi atrás dele. Mesmo que ele não tenha contato com o pai dele, ele acaba saindo na mídia mais do que ele gostaria. E ele sai de uma festa e os paparazzis pegam ele num momento, né, meio desagradável, digamos assim. E a mídia cai em cima dele. Falam que ele tá virando que nem o pai, que só tá indo pra festa, tá bebendo, tá perdendo o rumo da vida. E isso acaba afetando o trabalho dele, porque os investidores, né, os salvadores dos escaravelhos, falam que eles não querem associar a imagem deles com a imagem do Luke, né, e de seu pai, digamos assim. Então a chefe dele fala assim: olha, se você fizer o evento, né, o jantar beneficente ser um sucesso e consertar a sua imagem, eu não te demito. E aí ele fica pensando assim: putz, o que eu vou fazer pra reconstruir a minha imagem perante essa sociedade, né? E um amigo dele fala assim: cara, arruma um namorado, porque daí vão ver que você é uma gay comportada, né, porque o pessoal é muito homofóbico. Vamos ver, você vai passar essa imagem de ser alinhadinho, entendeu? A imagem que eles querem ver. E aí ele pensa, tá, beleza, mas se eu não conseguir namorado nesses tantos anos de vida, como que eu vou arrumar um namorado agora? E aí uma amiga dele acaba apresentando um cara que ele conhecia, assim, de anos passados. Eles acabam acordando em entrar em um namoro falso. Então, gente, este livro aqui, ele tem todos os clichês que a gente gosta, entendeu? Tem namoro falso, tem slow burn, que é aquele romance que vai, entendeu? Devagarinho. É um pouquinho de inimigos a amantes também. Então é um livro, assim, prato cheio pra quem gosta de clichê. E esse livro foi muito divertido, gente. Eu dei muita risada. O senso de humor dele, né, do autor, principalmente, é bem diferente, assim, é um humor britânico. Então tem muito sarcasmo, muita ironia. E foi um livro muito gostosinho, sabe? Foi um livro que me divertiu bastante. Eu li rapidinho, eu me apeguei aos personagens. Eu torci muito pra esse casal, mesmo quando eles não admitiam, sabe, que gostavam um do outro. E eu torcia pra que desse tudo certo com o evento beneficente, porque você cria muita empatia com esses meninos. Então eu gostei bastante do livro, só o final, que eu também achei que ele deu uma de Colin Hoover e colocou um dramalhão aí no meio, pra dar uma reviravolta que não tinha necessidade, não ia fazer diferença nenhuma no livro ter aquilo. E aí eu tirei um pouquinho de nota por causa disso, entendendo? Desse dramalhão desnecessário, acabei dando 3,5 estrelas, mas ele é um livro muito divertido que eu recomendo pra vocês. Depois de Procure-se um Namorado, eu queria continuar nessa vibe de livros levinhos pra ter a sensação de que, sabe, o mês estava dando certo, que as leituras estavam fluindo. E eu fiquei com vontade de ler um livro em inglês, e aí eu peguei Love and Luck pra ler, que aqui no Brasil é Amor e Sorte, seria a continuação indireta, digamos assim, de Amor e Gelato. Aqui em Amor e Sorte a gente vai ter como protagonista a melhor amiga da protagonista de Amor e Gelato. Aqui a gente vai ter um livro muito fofinho, né, regado a dramas familiares e a autoconhecimento. Então é um livro também super divertido, super levinho, que vai trazer muitas reflexões. Ele não é focado no romance, tá? Já deixo o meu aviso aqui, né, porque ele não tem esse foco, eu não sabia. Eu achei que ele ia puxar mais pro romance, acabou não puxando, mas pra mim, assim, ele continua sendo um livro bem legal. Eu ainda prefiro Amor e Gelato, tá? Amor e Gelato tem meu coraçãozinho, eu achei ele um livro muito fofo. Mas Amor e Sorte foi um livro bem legal. No Amor e Gelato, o cenário é a Itália, né? E aqui em Amor e Sorte é a Irlanda. Então a gente vai acompanhar junto com a personagem que tá fazendo uma viagem de carro com o irmão dela, que ela tá brigada. E um amigo desse irmão. É uma viagem de carro aí pela Irlanda para vários pontos turísticos. E é muito legal, porque conforme a viagem vai acontecendo, os personagens vão se desenvolvendo. E é muito legal, é uma forma muito bacana de conhecer esses personagens. A gente vai ter capítulos de presente intercalados com capítulos do passado. Então esse desenvolvimento é bem legal, é bem fluido. Eu gostei da experiência, recomendo pra vocês, eu dei 3,5 estrelas. Depois de Amor e Sorte, eu li Rosa Negra, da Vilani Maria, autora nacional. Aqui a gente vai ter um suspense policial. Rosa Negra é o nome, um apelido que deram pra ladra mais famosa de Paris. Ela é conhecida por roubar obras de arte que valem aí seus milhares de dólares e euros, enfim, obras valiosíssimas. E os nossos protagonistas, que são detetives, um é um detetive
E a outra é uma moça que acabou de sair da escola, ela recém se formou, mas ela é muito inteligente, então essa dupla aí vai tentar fazer o possível pra capturar a Rosa Negra, até porque tem uma recompensa muito grande por ela, e eles estão de olho na recompensa. E também o Dimitri, que é o nosso protagonista, ele já tentou caçar a Rosa Negra por muito tempo, e ele nunca conseguia. Foram vários quase na carreira dele, mas ele nunca conseguiu. Então ele já tá de saco cheio, ele quer prender essa mulher, entendeu? Não é nem tanto pela recompensa a parte dele, mas ele precisa, por uma questão de honra, prender essa mulher. Então a gente vai ter essa caçada aí. E é um livro cheio de reviravoltas, gente. Vocês vão se impressionar, assim, porque tem coisas que você não espera. A Villani tem uma escrita bem fluida, os capítulos são curtos, então você lê esse livro rapidinho. E é legal porque é todo ambientado em Paris, né? Vai ter umas viagens de trem aí também, então a ambientação é muito gostosa, o livro é muito gostoso. Eu gostei da experiência, recomendo. Vou deixar o Instagram da autora aqui embaixo para vocês conhecerem o trabalho dela. E também o link para vocês comprarem o livro. E eu gostei bastante da leitura, dei 3 estrelas. E é isso, mais um romance policial aí pra vocês colocarem na lista de vocês. E o último livro que eu li nesse mês também foi de um autor nacional, que é Palavras Interrompidas, do Marcos de Brito. É um livro mega fininho, gente. Essa edição aqui tá muito caprichada. É da Faro Editorial. Tem muita foto, vou mostrar pra vocês. Ó. Então tem foto, tem muita coisa, a edição tá impecável. É um livro curtinho, super fácil de ler, eu li em poucas horas. E nesse livro aqui, uma jovem acaba falecendo. Acreditam que seja suicídio, tá? Mas o pai se nega a acreditar nisso, porque ele fala que a filha dele nunca faria isso. A filha dele, quando ele vai no necrotério identificar o corpo dela, ela tá com o cabelo da cor diferente, ela tá com uma tatuagem que ele nunca viu antes. Ele fica pensando, o que aconteceu com a minha filha? Minha filha nunca faria isso. Essa não é a minha filha, a filha que eu conhecia, sabe? Ele vai tentar ir atrás de quem frequentou, né, a vida da filha dela, com quem que ela estava andando no momento, porque ele não acredita que ela se suicidou, ele tem plena certeza que ela foi assassinada e ele vai descobrir tudo que a filha dele estava escondendo. Esse livro aqui também tem umas reviravoltas, assim, de pirar o cabeção. E foi um livro muito gostoso, a gente lê em pouco tempo e a gente fica vidrado, porque a gente também quer, junto com esse pai, descobrir a verdade. E o final, assim, é de cair o queixo, gente. Sério, foi muito legal, um livro bem gostoso de ler, dei 3 estrelas. Foi uma leitura mega agradável. Eu só queria que fosse um pouquinho maior, né? Porque o livro passou rápido demais. Eu acho que o autor podia ter aprofundado um pouquinho. Mas mesmo assim, foi agradável e eu recomendo pra vocês. Vou deixar o Instagram do autor aqui embaixo também. Essas foram as minhas leituras de livros. Mas agora, nos vídeos de leituras do mês, eu também vou falar um pouquinho dos mangás que eu li, tá? Pra gente se acostumar aí com esse assunto aqui e talvez eu trazer vocês para esse universo dos mangás também. No começo do mês, eu li os volumes 19 e 20 de Fullmetal Alchemist. A editora está relançando, tá? Ele não é um mangá atual, digamos assim, não está sendo publicado, a história já tá redondinha, mas a editora está reimprimindo os exemplares, tá? Então, agora em julho vai sair o 21 e o 22, e no total são 27 volumes. Eu vou tentar brevemente explicar a sinopse de Fullmetal para quem não conhece, tá? Tem anime também. Aqui os nossos protagonistas são 2 meninos. O pai deles abandonou eles e a mãe quando eles eram bem novinhos, só que alguns anos mais pra frente a mãe deles acaba adoecendo e falecendo. Esses meninos ficam desolados. O pai deles era um alquimista e acabou deixando muito material na casa deles. E eles não conseguiram lidar com a morte da mãe, não conseguiram lidar com o fato de que eles estavam praticamente sozinhos no mundo. E eles começam a estudar fervorosamente para trazer a mãe deles de volta. E eles vão tentar. Então, através da alquimia, através de um ritual, eles tentam trazer a mãe deles de volta, só que dá muito errado. Na verdade, é uma das leis da alquimia que você não consegue trazer uma alma de volta depois que a pessoa morreu. E eles tiveram consequências desastrosas. O Edward acabou perdendo a perna quando ele tentou fazer isso de trazer a alma da mãe dele de volta. E o irmão dele, que era mais novo, acabou perdendo o corpo inteiro. E para que a alma dele não fosse levada embora, o Edward sacrificou um braço para conseguir segurar a alma do irmão dele numa armadura que tava lá no porão onde eles fizeram o ritual. Então, basicamente, o Alphonse agora, ele habita dentro de uma armadura, ele não tem corpo físico, então ele não come, não dorme, é basicamente uma alma dentro de uma carcaça. E o Edward não tem o braço e a perna. Ele acaba tendo que transplantar um automeio, que eles chamam, né? Ele tem o braço e a perna metálicos. É uma história muito triste nesse começo, e a história vai deslanchar
quando eles vão atrás da Pedra Filosofal para conseguir os corpos deles de volta. Então esse é o pontapé inicial da história, é muito interessante. Nesse momento aqui, nesse volume 19, teve tanta revelação, tanta reviravolta, gente, que eu fiquei chocada, sério, não tinha como largar. Eu tô surtando pelos próximos 2 volumes que eu já comprei, eu comprei em pré-venda. Tô só esperando chegar aqui na minha casa, porque é muito bem escrito mesmo, e eu tô com muita vontade de assistir o anime depois que eu terminar o mangá. E pra finalizar o mês, eu li Death Note volume 4. São 6 volumes publicados aqui no Brasil, se eu não me engano a edição é 3 em 1, então se você for ler em inglês vai ter mais volumes, por isso que ele é tão grossinho assim, né? Se eu for comparar com Full Metal, olha a diferença. Né? O Death Note é bem mais grosso. E pra quem não conhece, pode acontecer, né? Apesar da história ser mega famosa. Aqui nesse universo a gente tem os Shinigamis, que são os deuses da morte, e eles têm cadernos da morte, né? Os Death Notes. E nesses Death Notes eles escrevem os nomes dos humanos que vão morrer. Só que o nosso queridinho Ryuk, ele está entediado, ele é um Shinigami, ele não aguenta mais a vida dele, mortal, aí de ficar matando a galera. Pra vida dele ficar um pouquinho mais animada, ele larga um Death Note aqui no nosso mundo. Então quem encontra esse caderno é o Light. Ele é um estudante do ensino médio, tá no 3º ano do ensino médio, ele é um gênio, um prodígio. Ele pega o caderno, lê as regras, e o caderno tá falando aí que o nome da pessoa que ele escrever, a pessoa vai falecer, né? Então ele acaba testando esse caderno com um criminoso que foi preso e acabou sendo divulgado o nome no noticiário. Ele escreve o nome do cara, conhece o rosto, e o cara falece. E ele vê que o caderno é de verdade e que ele realmente tem em mãos uma coisa poderosa. E esse poder vai fazer com que ele tenha motivação de criar um mundo novo, sem criminalidade, um mundo perfeito. Então ele vai começar a usar o Death Note, o caderno da morte, para matar criminosos, matar assassinos, estupradores, enfim, ele quer fazer um limpa no mundo. Só que é claro que a polícia não vai deixar desse jeito, então eles acabam tendo que pedir ajuda para um baita detetive, o L, né? O nome dele e o rosto não é divulgado. E aí que começa uma batalha intelectual, uma guerra aí entre gênios, entre o L, que é o detetive, e o Light, que é o portador do Caderno da Morte. E, gente, é incrível, incrível mesmo. É uma das histórias mais bem escritas que eu já conheci. Eu já vi o anime umas 3 vezes, de tão incrível que é. E eu recomendo muito. Se você nunca viu anime, nunca leu mangás, por exemplo, eu recomendo que você veja o anime primeiro, porque tem muito texto, tá? Deixa eu ver se eu acho uma página aqui com vocês. Saca só. Então, assim, tem muita fala. E por ser um mangá, né, a linguagem acaba não sendo tão fácil assim, né? Então eu recomendo muito que, se você ficou interessado na história, você veja o anime primeiro, pra você entender com mais facilidade, depois você venha pro mangá, tá? Igual eu fiz, porque eu acho que pra uma primeira experiência com a história, pegar o mangá logo de cara pode ser um pouco difícil. Então eu recomendo o anime, mas é muito bom. Se você não conhece, nunca assistiu, dá uma chance, porque você vai com certeza se surpreender. Então é isso, leitores, essas foram todas as minhas leituras do mês de junho, seja de livros ou de mangás. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu comentário, o seu joinha e de se inscrever no canal. E não esquece também que a gente tem um compromisso marcado semana que vem com o próximo vídeo. Um beijo, tchau! Foi bom, né? Bom. Acho que é assim que fala. Depois de timbre, eu comecei